Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano. E pra você que já se sentiu preso, pra você que já se sentiu coagido, pra você que já se sentiu acuado, como homem, esse episódio vai encaixar perfeitamente e também vai servir para as mulheres entenderem exatamente o tipo de erro que elas estão cometendo. No episódio de hoje com as algemas de Rosário. Então, produção, solta a vinheta. Ai, mas lá vem mais uma definição. Exatamente, como sempre a gente vai começar pela definição. E muitos de vocês podem imaginar que Rosário citado aqui seria ou Rosário, uma cidade famosa na Argentina, né? Se não me falha a memória, uma cidade onde supostamente o Messi teria nascido, na cidade de Rosário. E também tem uma outra definição possível que seria aquele colar, né, cheio de esferas pequenas, onde cada uma das esferas representa uma oração, né? Se eu não me engano, acho que são 165 esferas. E cada esfera representa ou Ave Maria ou Pai Nosso, né? Para quem é mais religioso aí vai entender do que eu estou falando. Mas não é essa a definição que a gente está procurando. Na verdade, Rosário, a gente está se referindo a Maria do Rosário Nunes, né? Que é uma deputada federal, filiada ao PT, advinda do Rio Grande do Sul, que compõe a Câmara dos Deputados, uma das casas que representa, juntamente com o Senado, o poder legislativo do Brasil. E juntamente com outros 26 congressistas, encaminhou, no dia 1º de agosto, um projeto de lei, cujo número é 3/23, conhecido também recentemente como a Lei do Não é Não. Bom, para detalhar um pouquinho mais da lei, para falar um pouco mais sobre ela, eu vou deixar o Miguel discorrer um pouco para vocês do canal Atitude Alpha. Então, antes de mais nada, um abraço para o Miguel. E aí depois a gente destrincha exatamente quais são os possíveis reflexos que essa lei vai trazer para todo mundo aí envolvido. Então, produção, manda a lei. Hoje a gente vai falar sobre por que a balada morreu para os homens. Na verdade já estava morta faz tempo, né? Já morreu faz tempo, mas dessa vez agora bateram o prego no caixão. Postaram aqui essa notícia, né, sobre esse projeto de lei, onde a Câmara aprovou o protocolo Não é Não contra assédios em boates. Medida visa prevenir constrangimento e violência contra a mulher em ambientes com casas noturnas, como casas noturnas e shows. Meu Deus do céu, cara, como que a cultura hoje, as leis são misândricas, né? Cadê os conservadores agora? E aí? Que época boa para você ter um canal Red Pill, né, rapaziada? Basicamente é irrefutável, né? Não tem o que dizer. As leis são totalmente anti-homem contra a estratégia sexual masculina, cara. Não tem o que fazer. Sacou? Você tem que ser um completamente lunático hoje em dia. O que estão fazendo, de um modo geral, é forçar os homens a evitar as mulheres cada vez mais. Porque só são leis a favor delas que são criadas, né? Não tem para os homens. Onde a presunção é de que o homem é um vilão, é um monstro e ele vai se aproveitar da mulher, ele odeia as mulheres e tira vantagem delas e as violenta, etc. E eu tô esperando o dia que o conservadorismo vai abrir os olhos para isso, cara. Porque olha, tá difícil, não adianta você mostrar evidência após evidência, lei após lei, projeto após projeto, os caras continuam na cegueira total. Onde sejam bebidas alcoólicas, como casas noturnas, boates e casas de espetáculos musicais. Aí o projeto de lei da deputada Maria do Rosário, que se chama Lei Maria do Rosário, e outros 26 escravocetos, quer dizer, congressistas, será enviado ao Senado. O texto foi aprovado na forma de um substitutivo da relatora deputada do Podemos, segundo o qual ficam de fora das regras do projeto os eventos em cultos ou outros locais de natureza religiosa. Por enquanto. Por enquanto. O protocolo deverá ser seguido ainda pela organização esportiva responsável pela organização de competições, conforme a Lei Geral do Esporte. A despeito das providências já tomadas pelos empresários do setor de eventos nas casas destinadas ao entretenimento, casos graves ocorrem, infelizmente, como os noticiados em passado próximo. Essa causa é de todas as mulheres e meninas que não aceitam de forma alguma a violência e o constrangimento. Tá, violência é uma coisa, constrangimento faz parte da vida de todo mundo, né? Inclusive, às vezes o homem chega numa mulher, quem que vai criar a lei da mulher não poder humilhar o cara quando ele chega nela? Desprezá-lo de forma nojenta e repulsiva. O cara só chegou, às vezes nem pediu pra ficar com a menina, só foi simpático. Como eu falei, no mínimo 50% acontece isso. O homem passar por esse constrangimento, ele ser simpático com uma mulher. Oi, tudo bem? Queria conversar com você. Sai daqui, não sei o que lá. Entendeu? É um constrangimento que o homem passa, mas não é protegido legalmente. Nem deveria, né?
O projeto estabelece que os estabelecimentos tenham pelo menos uma pessoa qualificada para atender o protocolo. Também deverá ser mantida em locais visíveis a informação sobre como acioná-la, assim como os telefones da polícia militar, dentro da balada, né? O constrangimento é definido pelo texto como qualquer insistência física ou verbal. Se você ficar insistindo pra ficar com a mulher e falar, você é bonita tal, sem tocar nela, não é um constrangimento. Às vezes o cara tá tendo essa simpática, ele tá insistindo, mas não de uma maneira tóxica, tipo, vai, fica comigo, não sei o que o cara tá falando, pô, gostei de você tal, não sei o que lá, tentando chavecá-la. Já é configurado, né? Sofrida pela mulher depois de manifestar a sua discordância. Então, assim, se a mulher fala não e o cara fala mais uma vez que ele quer, que ele tá afim, ele já cai aqui nesse verdadeiro constrangimento, de chamarem a polícia, expulsar do estabelecimento. É que balada só serve pra você se frustrar, cara. Não tem nada de útil pra você lá. É o paraíso das mulheres e o inferno pros homens. É um combo de rejeição, você vai gastar dinheiro, você vai chegar tarde, você vai embora tarde, você vai ficar de ressaca, você vai tomar um monte de fora. As mulheres não vão ficar prestando atenção em você. Na maioria das vezes, não são mulheres muito bonitas, na maioria das baladas. 5 homens pra cada mulher. Você pode arrumar briga também. Você vai gastar dinheiro, elas entram de graça. São músicas que você, na maioria das vezes, muitas vezes não gosta. Cara, é uma perda de tempo total generalizando você pra balada. Já a violência é caracterizada como uso da força, resultando em lesão, morte e dano psicológico, inclusive. Entre outros, conforme a legislação penal. No caso de constrangimento, os estabelecimentos poderão adotar ações que julgarem cabíveis para preservar a dignidade e integridade física e psicológica da denunciante e para subsidiar a atuação dos órgãos de saúde e segurança pública. Meu Deus do céu, só porque o cara chegou numa garota. Além disso, poderão retirar o ofensor do estabelecimento e pedir seu reingresso até o término das atividades ou até nunca mais. Os estabelecimentos poderão criar um código próprio a ser divulgado nos sanitários femininos. Rapaziada, a situação a gente acha que não pode piorar, né? Como as mulheres odeiam os betas e os sub-5s. É impressionante, cara. Isso aqui só serve para esses caras. Né? É uma forma de monopolizar os sheds e os destacados para terem acesso e serem aprovados pelas mulheres. E elas terem controle total sobre a estratégia sexual masculina, né? É o que eu falo, o feminismo, ele é o Islã das mulheres. Assim como o Islã tem esse negócio da mulher usar burca e não sei o quê, o feminismo é a mesma coisa fazendo isso com os homens no Ocidente. Através de leis, acima de tudo. É uma vingança, assim, sem precedentes. Com que supostamente elas acreditam que as mulheres sofreram no passado. Rapaziada, é isso, cara. Não tenho mais aqui o que dizer pra vocês aqui. Vocês viram aí a notícia, a matéria, o projeto de lei. Ele pretende criminalizar os caras que chegarem numa mulher e ela fala não. E se ele insistir um pouquinho sem encostar nela, já é um constrangimento, violência psicológica, tem que ser afastado, tem que ser expulso da boate, discoteca e assim por diante. Cara, é o que eu falo, cara. As leis estão aí pra provar o nosso ponto de vista aqui da galera da Red Pill, né? Não adianta ficar dando murro em ponta de faca negando a realidade, porque a realidade é essa. As leis são misândricas, elas são anti-homem completamente, são só a favor das mulheres. Então, quando falam sobre essa guerra de sexo entre o feminismo e a Red Pill, a diferença é que o nosso lado, né, desse debate é só na base da crítica e do argumento. O delas, elas têm, na verdade, muito material legislativo apontado em direção ao homem para conseguir condená-lo judicialmente através de uma infinidade de projetos de lei feministas e misândricos. É isso, cara. Então vamos acompanhar aqui de fora, né, para onde isso vai caminhar. Mas a realidade se impõe, cara. A verdade é que não interessa se você é conservador, se você é de direita, o que você acredita. As leis misândricas e feministas estão acima disso e você está submisso a elas. Eu espero o dia que eles vão abordar isso, porque é a coisa mais importante que precisa ser abordada no que diz respeito a relacionamentos e a vida dos homens, inclusive que agora estão solteiros. Principalmente. Como eu falei, balada, barzinho, Tinder, tudo isso aí é uma forma de... Só quem vai ter sucesso nesses ambientes são homens ultra destacados. Você só vai perder seu tempo se você for lá e você não for um cara nessa configuração. Vai gastar seu dinheiro, então é perda de tempo total. O que você tem que fazer é evitar isso. E o que parece pra mim é que existe um esforço hoje monumental para forçarem os homens a evitar as mulheres, cada vez mais. É exatamente como o meme diz, né? Pra quem você vai ligar? Pros caça-fantasmas, pra polícia, pro exército da salvação, pros anjos da meia-noite? Não sei, cara. Sinceramente, não sei pra quem que o homem vai recorrer caso a situação não tenha acontecido exatamente como a mulher tenha descrito. Essa é a primeira dúvida que vem na cabeça. Né? Inclusive, para quem tiver curiosidade aí, como sempre, eu vou deixar o link da matéria lá no post para quem quiser ver, tá bom? Do que diz a lei e também vocês podem pesquisar aí por conta própria em outras fontes, tá? E assim, eu concordo muito com o Miguel na questão de que
balada, por exemplo, nunca valeu a pena, isso é verdade. É o paraíso das mulheres modernas e o inferno dos homens tradicionais, né? Então, elas só querem ir lá e ficam ainda com essa desculpa, eu só vou pra dançar, mas é mentira. Elas estão indo atrás de validação de outros caras, entendeu? Pra ficar esfregando, pra se sentir desejada. Então, assim, essa conversa realmente não cola mais. Tá? E ainda tem os gado e tem os namorado trouxa que acredita nisso, né? Mas a gente justamente está aqui para jogar uma luz sobre isso e para que os homens realmente vejam as intenções que estão por trás disso, né? Mas eu acho que a única coisa que tenha faltado na análise do Miguel, e aí eu vou fazer a análise aqui do contragolpe, é qual vai ser o desdobramento e os atores que vão ser afetados, né, por causa dessa lei. Então, eu dividi aqui em três atores principais, né? Que seriam os homens não despertos, as mulheres modernas e os donos de estabelecimento. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Bom, vamos começar falando sobre os homens não despertos, né? Que seria aquela gazela que tá ali na beira do rio, né? Olhando para um lado, para o outro, se sentindo meio desprotegido e do nada, vuf, no pescoço, né? O famoso ataque da onça, no caso das onças, né? Mas por que eles estão sujeitos a isso, né? Creio eu que principalmente eles podem sofrer com falsas acusações, né, e denúncias infundadas, até porque eu não lembro exatamente qual foi o nome da juíza, mas ela constatou que cerca de 80%, né, das acusações que chega no tocante à questão de assédio sexual e tudo mais são falsas ou infundadas. Né? Então, você imagina o que vai acontecer, principalmente nesses ambientes onde é regado a pegação, geralmente, tá? Principalmente a questão de balada, essas coisas, e onde também tem bebida alcoólica, né? Que para quem já tem um olhar um pouco mais crítico, sabe que o álcool é o lubrificante social, né? Quando o álcool entra, a verdade sai. Então, com certeza, né, para as pessoas assim que usam o álcool para ter aquele, sei lá, aquele desenrolar, né, aquele molejo na hora ali de interagir com o sexo oposto ou mesmo com outras pessoas no ambiente, pode ser que às vezes numa colocação errada, numa palavra não muito bem interpretada, acabe sendo encaminhado gentilmente para a delegacia e sendo convidado educadamente também a se retirar, claro, tudo com maior educação, confia. E também creio eu que eu vi alguns produtores de conteúdo, né, dizendo que essa lei poderia ter um impacto positivo. Olha, eu sinceramente acredito que não. Nessa parte a gente vai discordar. Porque, assim, a questão de proteger as mulheres de questões, assim, de assédio e tudo mais, beleza, eu sou a favor. Mas sempre precisa ter um contrabalanceamento na lei, porque senão a gente vai partir exatamente do princípio que está acontecendo com as questões de Vara de Família e Maria da Penha, onde esses mecanismos de leis estão sendo usados por mulheres mal intencionadas, ou por uma questão de vingança, ou por uma questão de prejudicar o homem deliberadamente. Então tem que ter algum tipo de contrapeso nessa balança, como algo do tipo, beleza, tem toda essa descrição, mas sei lá, tem um artigo, inciso que diz assim: entretanto, se for constatado, se tiver evidências, alguma coisa de que isso é uma falsa acusação, blá 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 blá, a mulher vai ser punida no rigor da lei, assim como o suposto agressor. Teria que ter alguma coisa assim. Eu não sou especialista em jurista, em questões jurídicas, né? Inclusive eu até procurei dois advogados que eu entendo que fazem um trabalho excelente nessa questão de direito, principalmente do homem, né? Tanto a doutora Jamile Venceslau quanto o Renan, tá? A Jamile, por algum motivo, acabou não me respondendo. Eu conversei um pouco com o Renan, mas até o presente momento eu não vi nenhum material dele, então falei com ele, olha, cara, eu vou produzir com o que eu tenho aqui, e aí depois ele que tem mais conhecimento pode agregar muito mais na questão de jurisprudência. Mas eu acredito que para os homens não despertos o perigo maior vai ser esse, até porque a gente já tem dados que fundamentam isso. Não podemos esquecer das nossas queridas, né? As mulheres modernas, as mulheres baladeiras, as emputeradas e as libertinas, desculpa, as empoderadas e as libertas, né? Dos homens. Só que, a gente já pode ver que existe uma grande parte aí dessas mulheres, ou seja, que fazem parte de uma certa bolha feminina, que vem na internet chorando, reclamando que os homens não chegam mais, que não sei o quê, que querem achar homens bons e blá 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 e tudo isso. Só que assim, primeiro que você já está errada assim, na questão de tentar achar um cara bom nesse tipo de lugar. Geralmente um homem de alto valor dificilmente vai estar nesse lugar.
Entendeu? Assim como o próprio Miguel falou, isso aí é paraíso das mulheres modernas, mas o pesadelo dos homens, assim, de alto valor, entendeu? Porque sabe exatamente o que vai encontrar lá, sabe? Um monte de gente bêbada, um ambiente de pegação. Se você provavelmente for com a sua namorada, você já vai estressado porque você tem que ficar se preocupando se outro cara vai chegar nela, se não vai, entendeu? E ainda ficar atento se ela vai corresponder, se não vai. Então, cara, é praticamente um inferno, tá? É um inferno. E assim, parece que elas não se tocam, né? Ela só se preocupa se ela tá bonita ou não e com a roupa que ela tá indo. O resto todo, a hora que vai sair, a hora que vai chegar, se vai estar bem, se não vai, se tiver uma confusão, alguém que tem que apartar, que sei o que, isso aí tudo fica pro homem, né? Isso aí tudo fica pro homem, mas beleza, elas são libertas e tal e não precisam da gente, como foi provado exatamente no episódio anterior. Só que essa lei que está saindo agora, da Maria do Rosário, assim como outras, né? O Yes Means Yes, o Me Too, a Maria da Penha, a vara de família, tudo isso são provas concretas de que existe um sexo sendo favorecido perante as leis, que é o único lugar onde deveria haver uma igualdade entre homens e mulheres. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Se um assassino matou uma pessoa, e vamos supor que a lei seja, a penalidade prevista seja de 10 anos, uma assassina que mata uma pessoa, também a penalidade deveria ser de 10 anos. Ponto. Eu acredito que deveria existir esse tipo de igualdade. Do contrário, é fato que homens e mulheres são diferentes, têm papéis diferentes, ao menos ao meu ver, e deveriam ter considerações diferentes. Dito isso, se os homens estão não chegando, né? Para essas que estão chorando, para essas que estão reclamando, fiquem tranquilas porque vai piorar. Porque se os caras não estão fazendo isso, agora com essa lei entrando em vigência, eles vão fazer menos ainda. Eles vão ter menos estímulos ainda, vão ficar ainda mais receosos, entendeu? Vão ter que pensar não 2, mas 5, 10 vezes antes de tentar puxar papo. Quem dirá chegar para tentar alguma coisa. E isso justamente, lembre-se que foi a iniciativa de uma deputada, de uma mulher que fez isso, para não dizer depois que foi homem, que não sei o que, blá blá. Então, isso foi a iniciativa de uma deputada, tá? Então é assim, é outras mulheres jogando contra outras mulheres. Tá? E ainda depois quem paga o pato são os homens. E por último, mas não menos importante, sim, quem mais vai ser afetado? Os donos de estabelecimento. Ah, mas por quê? Seguinte, perceba que essa parte na lei que vai ter que ter um regulamento, inclusive que vai ser disponibilizado, ou supostamente deveria ser disponibilizado, né, no sanitário feminino, né, das leis, não sei o quê, e provavelmente, os donos de estabelecimento vão ter que investir mais em questão de segurança, então em câmeras, sabe-se lá se vai ter que disponibilizar uma pessoa ou outra para ficar atento a esse tipo de coisa, ou eventualmente mesmo até tipo contratar algum tipo de segurança assim que funcione ali naquele lugar, né, justamente para coibir esse tipo de situação, certo? Então isso vai acarretar num maior investimento, entendeu? Por parte do dono do estabelecimento, certo? De um maior despesa na questão financeira, não só por questão de equipamento, mas também na questão de pessoas, né, de pessoal. Então, às vezes, para quem não tiver condição de fazer essa contratação de segurança privada, que seria uma das alternativas, vai ter que orientar ou mesmo treinar o pessoal que, sei lá, às vezes está preocupado em só servir as bebidas, né, ou trabalhar ali na questão de hospitalidade, né, de fazer drinks, né, de servir as pessoas, vai ter que ter um treinamento a mais para eventualmente coibir esse tipo de situação, de como proceder, de onde levar, com quem falar, tudo mais. E tempo é dinheiro, certo? Se não gastar dinheiro, provavelmente vai gastar tempo com isso. E outra coisa que também vai, né, favorecer negativamente a questão da própria arrecadação. E por quê? Outro fato que prova que homens e mulheres não são iguais é o seguinte: vocês podem perceber que a maioria, principalmente aí na questão balada, especificamente que o Miguel trouxe na análise, geralmente quem financia são os homens, e eu posso provar. Para quem já frequenta esse tipo de lugar, eu evito o máximo possível, tá? Nunca fui muito fã, mas para quem frequenta esse lugar, ou mesmo quem passa na porta, que é o meu caso, e você repara e presta atenção, você vê que a entrada para os homens sempre é mais caro do que para as mulheres, concorda? Então é do tipo assim, homens pagam 60, mulher paga 20, isso quando pagam, então entra de graça. Geralmente é assim que funciona, tá? Geralmente. Então pensa comigo, se os homens agora eles estão sofrendo mais pressão, ou seja, eles estão com um olhar mais crítico em cima deles, certo? E com mais chance de se ferrar perante a justiça. Eles
eles são os caras que pagam, ou seja, que financiam. Por quê? Porque justamente o homem paga mais caro pra estar lá dentro, por quê? Por questão de mulher, certo? As mulheres, principalmente, se tiver mulher bonita, então, vixe, aí os caras só falta entrar na balada pela porta de incêndio, né? Infelizmente, tem gado que é assim mesmo. E aí entra lá dentro, o que acontece? O cara paga a bebida, o cara paga a combo, o cara paga a vodka, paga o uísque, não sei o quê. Isso não só por questão de fazer uma certa boa impressão para os amigos, mas muitas vezes também para impressionar a mulher ou para tentar algum tipo de abordagem ou para tentar impressioná-la também, entendeu? Em questão de ostentar ou tentar, né, algum tipo de aproximação por isso. E para mim é um bando de trouxa, porque você não sabe se a mulher realmente está interessada em você, e aí você paga a bebida, você paga a combo, gasta uma puta de uma grana, ela vai lá, fica com outro, ou então vai lá, te dá um belo do fora e volta pra casa. Então, mas esses são os homens de verdade, né? Os caras que falam, os caras que alertam e que fica fora de tudo isso são os fracassados, são os trouxas, são os covardes, são os que estão fazendo esforço pra gostar de mulher, todo esse shaming que a gente aqui já tá acostumado. Mas beleza. Então, voltando no raciocínio. Esses caras que pagam mais caro e uma vez lá dentro desse estabelecimento eles gastam mais dinheiro, agora eles vão começar a acordar e vai ter a lei, mais uma lei, para comprovar que eles estão sendo observados de perto, ou seja, vai ter mais ainda os movimentos restringidos. Você acha mesmo que para os donos de estabelecimento, né, isso é bom? Cara, não. Até porque o homem justamente paga mais caro justamente para poder ter acesso à mulher lá dentro. Agora, como os caras vão ter um holofote maior sobre eles e o risco deles se ferrar perante a lei é grande, e a gente já falou aqui que o homem geralmente funciona na base de incentivo e recompensa, cara, as mulheres, a qualidade atual e o comportamento delas já não é bom. Ainda tem as leis jogando contra, certo? O cara vai ter que pagar mais caro. Lá dentro, provavelmente ele já ia ter que gastar muito dinheiro e agora nem chegar direito ele não pode nem eventualmente conversar, porque uma interpretação errada, uma palavra dita fora de contexto, você já pode ser preso. Então, automaticamente o número de homens vai cair, ao meu ver, isso é uma previsão minha, e consequentemente, se os homens vão deixar de ir, automaticamente a arrecadação do estabelecimento também vai cair. Então vai ser praticamente um efeito dominó. Mas sou apenas eu dizendo isso. Vamos esperar para ver quais serão os maiores desdobramentos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E chegou! Vamos àquele momento! Que momento? Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, as massas nunca tiveram sede da verdade, elas querem ilusões e não vivem sem elas, fecha aspas. Essa frase foi dita pelo ilustríssimo Sigmund Freud, um dos expoentes nomes da filosofia, e eu creio que encaixa assim magistralmente com o episódio de hoje. E vamos explicar o porquê, vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Na verdade, não vai importar muito você apresentar mais uma lei, ou projeto de lei, ou as leis que já foram, as que virão, o comportamento feminino, estatística, e por que taxa de natalidade está caindo, por que taxa de divórcio está aumentando, e taxa de casamento caindo, e mais pessoas tendo menos filhos ou sequer tendo filhos. Então não vai adiantar porque justamente a massa, ela quer continuar acreditando nessa ilusão que na verdade está tudo bem, que na verdade não tem nada acontecendo. Só que o pior é vir essas coisas, né, vamos dizer assim, esse ataque, esse ad hominem, esse shaming da direita. Por quê? Porque da esquerda a gente já não espera nada. É a hipocrisia e a esquizofrenia de sempre, entendeu? Só que o real motivo deles por trás, você entende que tá coerente. Por quê? Porque eles não estão nem aí pra família, eles não estão nem aí pra questão de homem e mulher, de ter seus papéis, eles não estão nem aí pra questão de ter filhos, entendeu? Até porque eles são a favor de aborto, certo? Eles são contra a questão de mulher se submeter a marido e tudo mais, que é uma das coisas, geralmente, que os conservadores
apoiam justamente porque tem uma parte de fundamento, né, apoiado em Bíblia, em costumes tradicionais e tudo mais. Então, beleza, da esquerda você já não espera muita coisa, a gente já sabe. O problema é justamente vir esse ataque, essas coisas da direita, que tá vindo, assim, justamente agora, muito parecido com as feministas. Então, dizendo que os caras aqui são fracassados, que são fracos, que são frouxos, que têm tendências homossexuais, que faz esforço pra gostar de mulher, que na verdade não gosta de mulher, que, assim, é um bando de idiota, de que nunca pegou ninguém. Então, assim, só pra refutar uma das coisas, não faz sentido você dizer que os caras aqui nunca pegou ninguém ou sequer se relacionou com mulher, porque justamente os caras trazem esses testemunhos, essas coisas de divórcio ou de separação ou questão de relacionamento sério, né, com compromisso com mulher, um namoro ou algo assim. Justamente eles tiveram esses fracassos, por mais que sejam, justamente porque estiveram expostos ao contato com mulheres, entendeu? Então, esse argumento de não pegar ninguém não faz sentido. Inclusive, existem alguns tipos de tragédia, traumas, outras coisas, justamente porque eles tiveram convívio com péssimos exemplos de mulher, entendeu? Então, só por aí já dá pra começar a ver que esse argumento não se sustenta. Só que a questão é que os conservadores parece que eles nutrem um certo tipo de esperança infundada, de questão de não, veja bem, contudo, todavia, entretanto, existe aqui uma fórmula mágica para salvar o Ocidente, para lá. Só que em resumo da ópera é aquela questão, o homem para ele sempre tem que continuar fazendo o papel tradicional, certo? Só que eu pergunto para vocês veem alguém que se diz conservador, ou que vocês acreditam que tenha tendências conservadoras, exigindo o comportamento conservador das mulheres? Eu não vejo. Eu vejo todo mundo repetindo e falando o mesmo discurso sobre os homens. Certo? Só que os caras já estão de saco cheio e isso não vai colar. E por mais que o discurso seja convincente, inclusive dos conservadores, de ter a esposa tradicional, de ter a honradinha, de ter a família e tudo mais, vocês não vão conseguir convencer todos os homens justamente por 3 fatores. Leis, qualidade e comportamento da mulher moderna atual e também por causa das redes sociais. Então, não vai ser possível. E é isso que eles não entendem, certo? Então, de novo, não importa, que é um trecho até que o Raccoon fala e eu concordo, não importa muito se é de esquerda ou de direita, parece que ambos os lados não estão vendo o que realmente está acontecendo, só que eu acho que a esquerda não está vendo justamente por uma questão de hipocrisia. A direita já não está vendo justamente por uma questão de ilusão, entendeu? De achar que vai existir uma fórmula milagrosa para corrigir isso. E a menos que as mulheres realmente tomem consciência disso e que o Estado pare de ficar tentando intervir nos relacionamentos, como inclusive com a Lei Maria do Rosário, dificilmente isso vai acontecer. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts e principalmente pelo Spotify e pelo Instagram. Tá bom? Vocês podem mandar mensagem para mim pelo direct do Instagram ou também através do e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá bom? Não se esqueça também de divulgar aí para sua família, para os seus amigos, tudo mais, para que se você acha interessante, e principalmente também no Spotify ativar um sininho para que toda vez que eu poste um episódio novo, vocês recebam uma notificação. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.